Aí diz assim no verso 1: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Verso 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Um verso complicado que a gente vai tentar entender junto, pessoal. Vamos fazer então uma oração e a gente inicia. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Te louvamos, agradecemos pela tua graça estendida às nossas vidas, pelo teu evangelho que nos alcançou com poder e pela tua palavra, que é um alimento para a nossa alma, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que no contato com a tua palavra nós saiamos daqui santificados, Senhor, amando mais a ti e convencidos da realidade do evangelho, que deve ser usado por nós como uma lente para enxergar todo o planeta, a vida como um todo, todas as gerações, a história da humanidade, e que tem por trás um Deus conduzido tudo a um determinado fim. Um Deus bom, amável, justo e soberano. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor guarde aqueles que não puderem comparecer hoje, os que estão sofrendo algum tipo de angústia, enfermidade, Senhor, problemas no matrimônio, na família, que o Senhor os guarde e os abençoe e os livre de todo o mal. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, a gente viu bastante coisa nos últimos 2 domingos, porque eu fiz também uma recapitulação do verso 1 até o verso que a gente parou, que foi o verso 9. Eu acho que se eu fizer uma segunda recapitulação, pode ser que tome muito tempo. E o nosso período aqui de EBD é mais ou menos 50 minutos. Então eu vou retomar de onde eu parei. Eu havia parado no verso 9, falei um pouco sobre ele, né? Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, e o que ele estava querendo dizer é que aqueles judeus, aqueles mestres que haviam entrado na igreja da Galácia e ensinado essa igreja e desvirtuado ela de um rumo que o apóstolo Paulo havia colocado, o que eles haviam feito equivalia a você colocar o fermento numa massa. Cresce muito rápido. Os efeitos do que esses mestres fizeram nessa igreja, eles levaram 1 ano somente para que pudessem ser observados, porque foi o tempo que o apóstolo Paulo ficou sem visitar essa igreja. Ele plantou, 1 ano depois, a igreja tinha se desvirtuado. O que é impressionante. Então, por um lado, o que ele está dizendo é que a gente tem que tomar muito cuidado com doutrina. Quando ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, ele não está falando de alguma coisa visível, prática. Ele está falando de um ensino que desvirtuou uma igreja inteira. E uma igreja que havia sido constituído através do poder do Espírito Santo. Eles presenciaram milagres, eles viram dons se manifestando, tudo isso o apóstolo Paulo menciona na carta, e mesmo assim eles se desvirtuaram da fé para uma segurança na conduta de vida, nas obras, especialmente na circuncisão. E Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a doutrina é algo perigoso. O que pessoas ensinam nas igrejas molda a vida da congregação, dá uma forma
ao seu pensamento e, consequentemente, à maneira que você vive, a maneira que você enxerga os outros e a maneira que você aplica o evangelho à vida do próximo. Então, poucas coisas podem ser tão nocivas a uma igreja, quanto um mau ensino. Pessoas que não são aptas para ensinar, elas não aprenderam bem, elas, ensinam coisas que não têm embasamento bíblico, e o que elas ensinam que parece ter embasamento bíblico é fruto de uma péssima interpretação. Elas se desconectaram da história da igreja, elas começaram uma teologia nova. Você não vê um traço no que elas ensinam hoje ao que foi ensinado há 100, 200, 300, 500 anos atrás. Isso é muito perigoso, porque não é que nós tenhamos que nos respaldar nos últimos 500 anos, mas o que eu estou dizendo é que os últimos 500 anos, Deus lançou muita luz sobre a humanidade, e muitas pessoas ensinaram, de maneira muito clara e fiel a Bíblia, sabe, assim como os últimos 2000 anos, tem vários luminares na história do cristianismo, na história da igreja. E essas pessoas procuraram ser fiéis ao texto. Contudo, hoje, você percebe pessoas se desconectando não somente desse fio condutor de pregadores e teólogos dos últimos 2000 anos. Você percebe pessoas se desconectando da Bíblia, relativizando a Bíblia e procurando impor uma interpretação, eh, que pareça ser mais coerente do que o próprio texto, superior ao que qualquer profeta tem ensinado, ao que os apóstolos ensinaram, e muitas vezes contradizendo até o que Jesus ensinou, o que é um negócio difícil de entender, como alguém pode ensinar algo contrário ao Senhor Jesus e se dizer pastor, cristão, professor, mestre. É um negócio surpreendente, mas está em curso. E por outro lado, você não tem somente aqueles que ensinam mal, no sentido de relativizar o texto. Você tem aqueles que ensinam mal, como por exemplo, os falsos profetas ensinaram mal, os fariseus ensinaram mal, que são pessoas que, estão desprovidas de graça. Elas não falam com misericórdia. Elas não demonstram em suas pregações que o interesse principal delas é com a alma do ser humano, mas é em oferecer bens, milagres, saúde, transformação. Tem gente até que promete, até 31 de dezembro, sua vida vai mudar. Tem um pastor famoso na cidade que promete todo ano isso, para sua congregação que tem mais de 4, 5 mil membros. Isso não pode ser feito. E isso sem falar nos outros que prometem quebra de maldição, dizem que sua família tem uma maldição hereditária, financeira, e que impede que você enriqueça, e eles vão e quebram isso em seu favor. Isso acontece em todos os estados. E a rede social está repleta de gente assim. Isso é ensino mal, ensino ruim, e desvirtua as pessoas. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, um pouco de fermento não pode ser desconsiderado e ignorado, pois ele leveda toda a massa. É muito rápido. E aqui vamos dar continuidade, então, a um novo verso. Verso 10. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. É muito interessante. Ele está dizendo que é até curioso. Ele está falando, olha, eu não tenho tanto uma confiança em vocês e na força de vocês, muito menos na minha. Mas eu confio na obra que Deus iniciou. Eu tenho confiança no Senhor. A minha confiança de que o que aconteceu com vocês pode ser desfeito e que vocês podem novamente retornar a um bom caminho, é que Jesus começou essa obra na vida de vocês. Eu vi, eu fui testemunha. Ele me usou para isso. Então eu tenho confiança nele, de que ele haverá de edificar, de conduzir, de instruir, de corrigir vocês. Tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Que forma de pensar? A forma que havia sido apresentada a esse povo no primeiro momento, em que todos se converteram, em que a igreja foi formada. Isso que muitas vezes a Bíblia chama do primeiro amor, aquele primeiro encontro com Jesus. É essa forma de pensar, de compreender o Criador, o seu evangelho, o seu filho, o próximo, a gente não pode se distanciar dela. Essa forma inicial com a qual o evangelho nos é apresentado. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Isso é muito interessante, porque o que ele está dizendo aqui também é que tem é, um fio condutor de pensamento e de enxergar e de conceber a vida
que vem desde os crentes ou fiéis mais antigos. A nossa forma de pensar, ela tem que ter relação com a forma que Enoque pensava, com a forma que Abraão, Isaac e Jacó pensavam, com a forma que Noé pensava, com a forma que os homens e mulheres que Deus levantou no tempo de juízes pensavam, Sansão, Débora, Baraque, Jefté. A nossa forma de pensar, ela tem que ter relação com a forma que Davi, Salomão, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles pensaram. De uma certa maneira, a modernidade, ela pode acrescentar coisas à forma que a gente enxerga a vida e aplica o evangelho à vida. Contudo, não a ponto de fazer com que a gente se desvirtue ou se afaste desse fio condutor de pensamento. A gente tem que ter uma semelhança com os salmos de Davi, com a vida de Davi. A gente tem que se enxergar no rei Josafá, no rei Josias, no rei Ezequias. A gente tem que compreender a cabeça de Moisés, se identificar com ele, compreender o que Deus fez na vida de José, como ele compreendeu a misericórdia de Deus, que permitiu que ele fosse vendido pelos irmãos para o Egito, ficasse 22 anos sem ver o seu pai, sem ver os seus irmãos, e depois que tudo, né, teve seu desdobramento, os irmãos voltaram querendo comprar comida ao Egito, José os perdoou, sabe? Não deixou que o ódio tomasse conta dele, a amargura. Isso tudo a gente tem que ter uma identificação com isso, pois isso é o coração cristão. São os olhos da fé. É o coração regenerado. Que por mais que os temperamentos de cada pessoa sejam diferentes, Davi não era Salomão. Salomão não era Daniel. Pedro não era Paulo. João era diferente de Pedro. Totalmente diferente de Pedro. Pedro até se desentendeu com João. Quando Jesus pediu para que Pedro seguisse, João foi. Aí Pedro interrompeu e disse, mas por que ele está indo? Aí Jesus diz, se eu quero que ele venha, o que te importa? Então os temperamentos, eles são muito diferentes. E podem fazer até com que a gente se desentenda muitas vezes. Mas tem uma coisa que não pode, sabe, ter uma discrepância muito grande. E é o coração regenerado e os seus frutos, que vão aparecer em tudo, todo tipo de temperamento. Pois são frutos produzidos pelo Espírito Santo, que habita no nosso coração. Então, tenho confiança no Senhor que vocês não mudarão sua forma de pensar. Vocês não se deixarão ser levados pelo que esses judeus estão ensinando e que difere do que eu ensinei a vocês. É o que ele está dizendo. Então, ele dá continuidade a esse verso 10 e entra no tema difícil. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Aqui, teólogos e intérpretes divergiram sobre que tipo de condenação que o apóstolo Paulo está falando. Se seria uma condenação final, fruto do juízo de Deus, ou se seria algo visível nessa vida, sabe? E o consenso é de que pode dizer respeito tanto a um quanto o outro. O que ele está dizendo é que esses que estavam ensinando mal haveriam de prestar contas a Deus. E que se eles não se arrependessem até esse dia, eles seriam condenados pelo que eles fizeram. Mais um motivo para a gente não desconsiderar a doutrina. As pessoas que ensinam mal e que desvirtuam a igreja de Deus, elas serão condenadas por isso. E esse é um ponto muito importante que eu acho que hoje ele é relativizado, pois todo mundo diz que a gente deve desconsiderar as falhas, os erros, o que eles chamam de falhas e de erros, né? Porque a intenção do coração é boa. Mas só quem vê a intenção é Deus. A gente não tem acesso à intenção. Pode ser que alguém tenha ensinado mal, mas o coração está no lugar certo, apesar da mente não. Contudo, pode ser que pessoas tenham ensinado mal sem nenhum interesse na alma das pessoas e na glória de Deus. E se for esse o caso, essas pessoas haverão de ser condenadas, porque é muito sério você desvirtuar um povo que Deus ama e pelo qual seu filho deu a vida. É algo muito sério. E aí ele diz, no verso 11, que é um verso também difícil de ler, Bruno. Tudo bom, irmão? Bom te ver. Tudo bom, Lete? Aí ele diz o seguinte, no verso 11, mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido?
Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. O que ele está dizendo aqui? Por que parece que ele mudou o assunto? Sempre que o apóstolo Paulo fala nesses termos, em que parece ser difícil de compreender em suas cartas, ele está dando resposta a uma informação que ele recebeu. As cartas, elas são não somente o apóstolo Paulo falando livremente. Uma grande parcela das cartas apostólicas são respostas ao que estava ocorrendo em determinada igreja. Respostas a informações que haviam sido passadas para o apóstolo Paulo. E aí depois ele foi e redigiu as cartas. Aqui o que ele está dizendo, mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, ele está dizendo o seguinte: alguns dizem que eu ainda prego a circuncisão. Contudo, se eu pregasse a circuncisão nos termos em que esses falsos mestres pregam, por que eu sou perseguido por onde quer que eu passe? O que ele está dizendo é o seguinte: o que eles falam e ensinam para vocês é conveniente, não desperta nenhum tipo de antagonismo e de desconforto. Eles pregam o que agrada à congregação, eu não. Eu prego, é o que ele está dizendo, que vocês precisam da graça de Deus e que nenhum preceito do Antigo Testamento é suficiente para que vocês sejam salvos. Isso é o que eu e os apóstolos pregamos. O que eles pregam para vocês é que vocês podem alcançar essa graça e que vocês não precisam se desvencilhar dos seus méritos. O mérito tem valor. Isso é muito conveniente, porque todo mundo gosta de ouvir que o mérito tem valor, que o seu próprio mérito tem valor, sabe? Então o que ele está dizendo é que se eu ainda prego a circuncisão nos termos em que eles pregam, sabe? E eu sou perseguido, como pode isso ser verdade? Pois somente eu e os demais apóstolos somos perseguidos. Eles não são. Eles não são perseguidos. Todos os judeus os adoram. Mas nós somos entregues aos tribunais, levados para sermos açoitados, torturados, presos, apresentam falsas testemunhas contra nós, e todos os apóstolos morreram por martírio, com exceção de João. Então o que ele está dizendo é que, num certo sentido, o verdadeiro evangelho ele vai despertar o antagonismo de uma parcela dos ouvintes. E se ele não fizer, ele não é o verdadeiro evangelho. Contudo, a gente tem que fazer uma ponderação sobre essa declaração, pois tem muita gente que prega e desperta o antagonismo dos ouvintes e que faz uso disso para dizer que está sendo perseguido injustamente, que está sendo perseguido por amor a Jesus. Isso acontece com frequência. Tem líderes famosos no Brasil que, depois de declarações absurdas e estúpidas, foram perseguidos. E depois de serem perseguidos, eles disseram: eu estou sendo perseguido por amor a Jesus. Mas não, foi porque ele foi estúpido, falou bobagem. Então é difícil, a linha é tênue. Você pode ser perseguido pela sua própria estupidez, por ensinar mal, por fazer declarações absurdas, como uma vez um pastor famoso de Miami, que agora está em São Paulo, disse que os pais dos jovens crentes deveriam tirá-los da universidade, eles não deveriam frequentá-la. É como se fosse possível você afastar jovens da ideologia que predomina no mundo, como se ela não tivesse na cultura, na música, nas séries de televisão, nos filmes. É só a universidade que é o problema. Então ele falou que os pais deveriam tirar os filhos jovens das universidades, o que é uma declaração estúpida. Você vai despertar o antagonismo dos ouvintes, porque ninguém vai achar essa declaração razoável, né? Até porque não é solução. Você não ir para uma faculdade não é solução para a sua segurança espiritual. Na verdade, você tem que ir e compreender o mundo. E entender que o mundo, de uma maneira geral, ele tem um pensamento, ele tem uma inclinação contrária à sua fé e os seus valores. E é um verdadeiro campo de batalha. E que vai ser travado, na sua maior parte, dentro do seu coração, não contra uma pessoa. O campo de batalha é dentro do coração, é na mente. Você tem que aplicar o evangelho às circunstâncias, aos ensinos, às ideologias, às correntes de pensamento filosófico e por aí vai. É uma verdadeira batalha. Contudo, ela não reside somente na universidade. Pode falar, Márcio. O livro até falou, né, pela oração sacerdotal: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Exatamente. O pastor deve ter esquecido completamente desse verso, né? Exatamente. O que Jesus disse é que a nossa vida é para ser vivida nessas esferas que constituem o nosso planeta, universidade,
a sociedade de uma maneira geral. Tem cristão, olha só, vamos supor que várias pessoas me aparecessem aqui agora na aula e dissessem: não, esse pastor tem razão, meu filho não pode ir para a universidade. Aquele ambiente é nocivo, ele vai ser desvirtuado. Eu responderia o seguinte: tá bom, e Daniel, que era servo de Nabucodonosor, um rei idólatra? A Bíblia diz que Daniel revelava através de sonhos. Sabe o que isso significa? Significa que Daniel foi instruído nas artes babilônicas, sobre a interpretação de sonho. Ele fazia uso dos mesmos mecanismos que falsos profetas faziam na Babilônia. A diferença é que Deus revelava a ele a verdade. Porque ele fazia aquilo para a glória de Deus e não para um Deus estranho. Como é que você vai fazer? Você vai retirar Daniel da Babilônia? Mas Deus usou naquele lugar. Você vai privar seu filho de ser usado por Deus numa faculdade, de dar um bom exemplo na sala de aula, de ser uma referência para os alunos, para o professor, de todos verem, observarem que ele é alguém diferente, de que tem algo nele que não diz respeito aos demais. Ele é um outro tipo de pessoa. E isso ser usado por Deus para despertar curiosidade, o interesse pelo evangelho. Então, ou seja, você privar alguém de uma universidade é você retirar a oportunidade do testemunho. Pode falar, Lúdia. Não, também Moisés e José também, né? E Moisés só escreveu o Pentateuco porque ele foi instruído na palavra, né? Que era os egípcios, que eram a grande conhecimento da época. Deus colocou ele no reino egípcio para ele ser instruído, né? E o próprio apóstolo Paulo também. Ele consegue articular todas essas questões porque ele foi instruído no grego, no romano, no latim e na cultura romana e pelos fariseus, que também, né? Toda a palavra, enfim, o estudo, Deus vai usar. Deus é maior, né, do que essas coisas, então ele vai usar. Se tivesse estudado com o filho de Faraó, ele ia conseguir escrever? Não ia, exato. Eu sei que eu dei uma volta bem grande, foi uma digressão longa, mas é que é um ponto bem interessante esse. Você pode ser perseguido por ensinar mal. E a linha é tênue. Você pode ser perseguido por ensinar a verdade. Por pessoas não se indignarem contra você pelo fato de você ter ensinado com estupidez, mas pelo fato de você ter ensinado algo que subverte a forma comum e ordinária de pensamento e que subtrai o mérito humano e que apresenta a absoluta necessidade de Jesus. O ser humano não gosta de ouvir isso, sabe? Não gosta. E isso gera naturalmente uma indignação contra o evangelho. A não ser que Deus transforme o coração. Insira nele aquela dependência dele mesmo. Dependência por um redentor, por uma porta de saída, um meio de salvação. Aí sim, aí o coração vai se inclinar para uma mensagem tão escandalosa. Caso contrário, ela vai ser, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, loucura para os gentios, tolice para os judeus, sabe? Ninguém vai aceitar. E agora vem um verso difícil. Eu não concluí a parte B do verso 11, né? Ele diz: nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Mas é isso que a gente vem falado. O evangelho é um escândalo. Nesse sentido, ele é um escândalo. A cruz é um escândalo para o ser humano natural. E aí ele entra no verso difícil, que é o verso 12. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. O que ele está dizendo é literalmente o que a gente leu. Que o desejo dele é de que esses homens fossem impedidos de continuar fazendo o que estavam fazendo. E dessa forma, quem dera se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Aqui, os comentaristas dizem o seguinte: para que isso não seja usado para dizer que o apóstolo Paulo tem um desejo, sabe, por morte, por vingança, pela destruição dos seus inimigos, isso deve ser enxergado no conjunto todo da obra. Isso não é uma árvore isolada da floresta, que se encontra num bosque afastado. Isso é uma árvore que você deve encontrar, por exemplo, junto com aquela declaração dele aos romanos, de que ele disse, eu desejaria ser anátema, separado da graça de Deus, para que meus compatriotas fossem salvos. Ali ele declarou que ele desejaria que Deus o abandonasse e salvasse os irmãos judeus que ele ama e que estavam enganados. Então, correlacionar essas duas coisas é difícil, mas você encontra ambas na Bíblia, e não somente no apóstolo Paulo. Jesus, ele declarou na cruz ao Pai, pedindo para que o Pai perdoasse os que estavam crucificando ele.
E numa outra parábola, ele disse aos judeus o seguinte: todo aquele que tropeçar sobre essa pedra ficará caído, e todo aquele sobre o qual essa pedra cair será reduzido a pó. As duas coisas têm que ser levadas juntas. Há uma espécie de zelo e de desejo para que a justiça de Deus seja aplicada no coração do cristão. O cristão tem esse desejo. E, ao mesmo tempo, ele é capaz de manifestar essa misericórdia incompreensível, que é como disse Estevão: Senhor, perdoa-os, pois não sabe o que faz. Ele declarou a mesma coisa que Jesus, quando ele estava sendo morto. Então são coisas assim, eu sei que é difícil, a declaração do apóstolo Paulo, mas eu acredito que, assim como a gente vê no exemplo do Senhor Jesus, ambas as coisas são possíveis. Ambos os sentimentos podem ser encontrados no coração regenerado. E esse exemplo que eu dei para vocês, Jesus, eu acho que é um dos mais assim que podem nos instruir nesse sentido, pois foi Jesus que disse, sabe? A pedra angular, citando o Salmo de Davi, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a pedra angular. E eu afirmo a vocês, ele falou aos fariseus que estavam ouvindo ele, que todo aquele que tropeçar sobre essa pedra ficará caído, e todo aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E os fariseus ficaram indignados. Foi mais um motivo para eles quererem matar Jesus. Mas Jesus disse que aquilo haveria de acontecer, né? Então, assim, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Algo parecido. Quem dera até se mutilasse aqueles que estão perturbando vocês. Não é necessariamente vingança. Ele estava tão indignado com o fato dessa igreja estar sendo desvirtuada, dela estar sendo afastada de uma consciência apaziguada, sendo afastada da paz, sendo afastada dessa justiça segura que a gente encontra em Jesus, e se reclinando sobre o seu próprio mérito, sua própria justiça, o que levou os Gálatas a começarem a brigar uns com os outros, é o que o apóstolo Paulo vai falar nos próximos versos. Ele estava tão indignado com isso, porque era uma perturbação. Esses homens estavam perturbando aquela congregação como um todo, e fazendo com que eles começassem a se insurgir um contra o outro. O que a gente vai ver, olha só o que ele diz, verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Que liberdade? Liberdade com relação à lei. O débito de vocês foi pago. Vocês não precisam cumprir perfeitamente algum preceito para encontrarem favor diante de Deus. Isso foi pago. A conta de vocês foi quitada. E isso é liberdade, isso é paz. Contudo, ele diz, não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. O que significa a carne aqui? A nossa natureza pecaminosa. Ele não está falando especificamente do corpo. Ele está falando daquilo que é invisível, que está dentro de nós, que nos inclina a uma determinada direção e que não é boa. Isso é carne. E o que ele diz? Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Isso tem total relação com o que ele havia dito no verso 12. Quem dera até se mutilasse aqueles que estão perturbando vocês. Qual era a natureza dessa perturbação? A natureza da perturbação era que o ensino levou essa igreja à briga, à contenda. Eles pararam de servir uns aos outros. Por quê? Porque eles começaram a competir. Se a justiça, se o fundamento da justiça e da salvação é o próprio mérito, e se duas pessoas pensam assim, elas vão brigar. Porque uma vai querer ser melhor que a outra, uma vai achar que a outra está quem, ou uma vai invejar a outra. Tudo pode acontecer quando a pessoa depende da sua própria justiça. Ela começa a se comparar com o outro, sabe? E isso é nocivo para a vida, né, em sociedade como um todo, mas especialmente dentro da igreja. Então o que ele diz, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, o que ele está dizendo é que essa igreja não estava agindo assim. Eles pararam de exercer esse espírito voluntário, que serve sem se preocupar que está servindo. É algo desprendido. O cristão, ele dá fruto sem saber que dá fruto. Ele não contabiliza o que ele faz. Para ele é pouco. É isso que a parábola do juízo final revela. Quando Jesus diz que as ovelhas haveriam de responder a ele: Senhor, quando é que foi que a gente visitou pobre, preso? Quando é que foi que a gente deu comida ao faminto, vestiu o nu, demos de beber ao sedento? É isso que significa. Eles não contabilizaram essas obras.
Jesus não está mentindo, dizendo que eles fizeram o que eles não haviam feito. Jesus disse que eles fizeram. Ele viu. A questão é que eles fizeram sem levar em conta. E é por isso que eles tiveram essa reação, as ovelhas tiveram essa reação. Mas quando foi que a gente fez? Sabe? O que a gente fez não foi nada. Por que o Senhor está nos elogiando? Sabe? Então, esse é o comportamento do cristão. Ele dá fruto sem saber que dá fruto. Ele não percebe. E o outro grupo, o dos bodes, foi o oposto. Eles exigiram de Jesus o reconhecimento. Vocês estão lembrados da passagem? Maldito vocês, né, filhos do diabo, porque vocês não me deram de comer, vocês não me visitaram quando eu estava preso, vocês não deram de vestir ao nu, vocês não alimentaram os famintos. E a resposta dos bodes é: quando foi que nós não fizemos isso? Por que você não nos reconhece? Por que você ignora o tanto que a gente fez? Isso é injusto. Quem é você para dizer que eu não visitei o pobre, vesti o nu, alimentei o faminto? Quem é você? Você não tem esse direito. É isso que os bodes vão fazer. É isso. Eles querem o reconhecimento, eles querem o mérito. É impressionante a quantidade de passagens na Bíblia que possuem o mesmo tema, que é essa questão do mérito, da justiça. Porque eu estou saltando desse verso de Gálatas para várias passagens diferentes, porque está em toda parte. Está em toda parte esse tema da justiça própria, pessoal, e daquela justiça que depende unicamente de Jesus. E aqui o que ele está dizendo é isso. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Esse é o nosso objetivo. E ele complementa essa declaração de uma maneira belíssima, no verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O que ele está dizendo é que a consequência e o desdobramento natural da lei, quando inserida no coração, é esse. É você tratar o seu próximo com aquele amor, respeito e dignidade com o qual você vê a si mesmo, com o qual você quer para si mesmo. E essa é a suma da lei e do evangelho. O primeiro mandamento, ele é claro que ele tem uma prioridade nesse sentido. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz que a lei se cumpre em um só preceito, é que ele está dizendo que o amor a Deus, ele tem como consequência última e final essa relação com o nosso próximo, que é regulado pelo amor que nós temos ao Criador. Né? Jesus disse que toda a lei se resume em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu ser e amarás o próximo como a ti mesmo. Aqui o apóstolo Paulo está resumindo toda a lei em um mandamento, porque o segundo mandamento é o desdobramento lógico do primeiro. É uma consequência do primeiro. Quem ama a Deus haverá de amar aquele que Deus ama. E não há nada que Deus, não há animal, não há sol, lua, estrela, oceano, montanha, que Deus ame como ele ama o ser humano. A única criatura que ele criou sua imagem e semelhança foi o homem e a mulher. Então a principal evidência de que alguém ama a Deus é que esse segundo mandamento seja cumprido na sua vida. Que você seja visto tratando com respeito, dignidade, amor o próximo. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí vamos concluir no verso 15, porque já são 10 horas. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, é interessante. É algo gradativo, né? Primeiro ele diz mordendo e depois devorando. Porque essas rixas, essas contendas, bom dia, elas começam com coisas pequenas. Mas o desdobramento de você começar a morder algo é que no final você vai devorar. Então o que ele está dizendo, essas brigas e rixas que vocês estão sendo vistas no meio de vocês, vai levar vocês a devorar uns aos outros. Vocês vão destruir os relacionamentos, as amizades. Amizades de 30 anos vão ser desfeitas, como foram nos últimos 5 anos por causa de política. Por que as amizades e famílias foram divididas? Porque as pessoas morderam umas às outras até se devorarem. Acabou. Eu perdi amigos que eu não discuti, eles simplesmente não querem mais contato comigo, porque pensam que, sei lá,
que eu sou petista, o que eu não sou, pensam que eu sou liberal, porque acham que meu pai é liberal, que é um completo absurdo. Eu não sou liberal, na verdade eu acho que eu sou muito mais conservador que eles, inclusive teologicamente. Mas o ponto é que tudo foi desfeito, sabe? Começaram a morder até devorar toda a amizade, acabou. E vocês provavelmente viram isso de perto nos últimos anos. Todos nós vimos, né? Tomou conta do país, do mundo. Então ele diz: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então há um processo. Quando essas contendas começam, elas têm que ser impedidas. Você tem que redobrar a sua atenção. Isso não pode ser permitido que isso continue, é o que ele está dizendo. Porque o final disso é destruição. É destruição de uma congregação, sabe, de um grupo religioso, de amigos de longa data. Alguém tem que intervir, alguém sábio tem que intervir e dizer: gente, parou. Esse não é o nosso propósito, não é assim que o corpo de Jesus funciona. Não foi isso que nós conhecemos através de Jesus. Sabe, isso tem que parar. E nesse sentido, essa voz, né, ela deveria ser a voz mais importante nesse momento que a gente vive do país. E não é. Quais são as vozes que mais repercutem? Ou a de um lado ou a do outro. Essa voz que diz que essa contenda tem que parar, ela é totalmente ignorada. Tem gente que chama de isentão. É aquele que está no muro. É aquele que está no muro, que não escolhe um lado. Esse é terrível. Eles até usam aquela passagem de Apocalipse. Esse é aquele morno que Jesus quer vomitar. Eles comparam o isentão a esse que Jesus quer vomitar. Mas é evidente que não. Tem muita gente que está neutra com a situação, pois está escandalizada. Está vendo a destruição geral acontecer. Mas só que tem sua voz abafada pelos dois polos. Que talvez não seja nem mais uma polarização, mas talvez uma completa divisão. Eu acho que a polarização deu lugar a uma divisão completa. Especialmente por causa do julgamento, né? E outras coisas mais. Então, a morte do rapaz, por exemplo, semana passada. Aquilo foi divisão, aquilo não é uma polarização. Aquilo foi uma divisão total, sabe? Foi uma divisão total. E que vai levar, sabe, a uma destruição parcial da igreja. Que seria uma completa destruição das amizades, dos laços e da possibilidade de harmonia, de amor, de serviço. E se não há possibilidade disso, não há possibilidade da igreja evangelizar o mundo. Pois o mundo precisa ver a transformação em nós. Eles saberão, disse Jesus, que vocês são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Se isso não acontece, eles não sabem que nós somos discípulos. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode agir, não pode gerar um avivamento em algum lugar, ele tem poder para isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós não vamos ter parte nessa obra. Se o Espírito Santo for converter pessoas, não vai ser pela igreja mais. Vai ser pelo seu próprio poder. Porque como é que ele vai nos usar como instrumento? Se o nosso testemunho é péssimo. Se escandaliza não cristão, cristão, ateu, sabe? Então, são tempos difíceis. Mas eu vou concluir tudo que eu tinha para falar aqui. Vou abrir para vocês, se vocês quiserem complementar, falar alguma coisa. E aí a gente parte para o cafezinho da manhã e um pãozinho. Fala, Delci, querido. Deixa a gente para trás. Se você vê no mundo hoje um enfraquecimento da igreja, a gente pega o exemplo da Europa, né? Um enfraquecimento da igreja, instituição. Mas se a gente pegar hoje todos os problemas do mundo, vai pegar todos. Você tem uma conotação religiosa. Você pega o conflito de Israel, você tem conotação religiosa. Você pega o assassinato do Charlie Kirk, também tem uma pregação religiosa. Está em tudo. Então, você vê que isso, né, nós temos aí um problema seríssimo, né, que quem é o Deus que essas pessoas... É verdade. As pessoas estão sempre perguntando: que Deus? Qual Deus você está falando? Eu comentei, eu acho que uns 2 domingos atrás, Delci, eu acho que você não estava aqui por causa da dor no braço, mas eu comentei que é muito significativo que o primeiro assassinato registrado na Bíblia, e que a Bíblia diz que é o primeiro assassinato de fato, né, tenha sido de natureza religiosa, porque foi a oferta de Abel e Caim, e que Deus já aceitou a de Abel, e Caim, morrendo de inveja e de raiva, matou Abel por isso. Religião. Primeiro assassinato.
Então, de fato, é impressionante. As contendas mais nocivas, eu acho que intensas, elas possuem natureza religiosa. Então, é perigoso. A gente tem que tomar cuidado. Alguém mais? Oi, Márcio. Sobre o assassinato do Charlie, Sim. mas algumas informações dizem que assassinou ele também era um conservador, um extremista, que matou ele porque achava que o Charles não era extremista o suficiente. Acho que não foi nem ninguém progressista. Sobre isso. Eu vi várias versões. Eu não sei o que é verdade ou não, mas o que eu vi foram os efeitos de tudo. Os efeitos foram muito ruins. A forma que as pessoas lidaram, né, foi muito ruim com a morte. Tanto pela falta de misericórdia, quanto por, né, de empatia. Muito ódio. Muito ódio. Alguém de casa gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente conclui. Não? Então tá, pessoal. Vou concluir então aqui a nossa EBD. Vamos para o café da manhã. Vou só fazer uma última oração. Minha avó sempre me lembra de orar quando eu concluo a aula. Eu vou fazer uma oração e a gente finaliza. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque o contato com a Tua palavra é alimento para a nossa alma, Senhor. E nós dependemos dela para viver. É como disse Davi no Salmo 1, que meditava na Sua palavra de dia e de noite, que isso era o prazer dele. Esse é o nosso prazer também. E que a gente possa dedicar mais tempo, Senhor, ao estudo da Bíblia, à meditação, à reflexão, ao estudo da teologia, de uma maneira geral, Senhor, e que a gente nunca se afaste disso, que é uma luz para o nosso caminho, é uma lâmpada para os nossos pés. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos de casa, obrigado pela participação. Deus abençoe vocês. Está cheia a sala virtual. Fiquei muito feliz. Fica um abraço forte para cada um, gente. Foto nossa? Vou tirar uma foto então, peraí. Vou tirar um selfie. Deixa eu ver aqui. Aí a gente posta no Telegram. Acho que aqui tá pegando todo mundo, né? Tá. Pronto. Liga a câmera, galera. Gente querida, fique com Jesus, tá? Um bom culto para vocês. Eu vou encerrar aqui a sala virtual. Aninha, muito obrigado por ter gravado, tá? A aula. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Bom culto. Amém.